Olá, tudo bem? Vamos para mais informações a respeito do que tem ocorrido no fronte Ucrânia e Rússia, Rússia e Ucrânia. Detalhe importante é que muitos bombardeios ocorreram nesse fim de semana, tá? Destacando-se, se você observar bem no território ucraniano em larga escala, a Rússia resolveu lançar, soltar muitos drones e por outro lado, a Ucrânia foi mais incisiva utilizando armamentos e foi dentro do território russo, tanto atacando a região de Kursk como a região bem próxima a Moscou de Kaluga. É isso que nós vamos ver agora. O que acontece? Se você observar bem todo o território, tá? O território ucraniano aqui, olha a quantidade, isso aqui em vermelho é tudo ataque russo, tá? Ao território ucraniano, essa parte aqui, região, só para contextualizar e facilitar, são as áreas que a Rússia, né, a Crimeia, que faz mais tempo, né, e toda a outra região em que a Rússia ocupou. E esse outro vermelho mais clarinho, meio que um rosa, é toda uma área dentro do território russo, mas que sofre constantes ataques, né? É uma área tampão aqui. Dito isto, então vamos ao que interessa, que se você observar bem, pode dar um zoom aqui para facilitar. Olha a quantidade de drones que foram atacados, né? Porque assim, houve uma intensificação no fim de semana em todo o fronte, tá? Se você observar bem, algumas áreas que estão praticamente fechadas aqui, ó, tá quase fechando toda essa área, né? Um ou outro caso que ainda tem ocorrido, então tá praticamente se fechando algumas áreas importantes aqui, perto de Kurakov, né? Teve aqui em Pokrovsk uma retomada muito forte por parte dos ucranianos. Então, em termos do fronte, também está ocorrendo, houve uma aceleração, tá? Como o inverno está chegando nessa região muito forte, então também o pessoal está tentando acelerar o máximo possível. E aí, além disso, né, essa região de Zaporizhia recebeu uma quantidade grande de drones, segundo os informes ucranianos. Não dizem quantos foram, né? Dizem só que defenderam de 71 drones, já agora de manhãzinha, né? 71 drones que foram abatidos, mas não dizem quantos foi que acertaram, né? Então, mas para a gente saber de certeza a proporção de... Mas o que sabe é que foram drones do tipo Shahed, né, que atingiram essa região aqui, tá? E aí o que acontece? Deixa eu só voltar aqui. Então, em todo o território, se você observar bem, houve então o lançamento de drones para atingir várias áreas. Muitos desses drones, como a maioria do tipo Shahed, né? Então, como os drones, eles nem todos os lugares têm o defesa antiaéreo, né? Só lugares mais específicos. Então conseguiram, então, por exemplo, aqui nessa região tem defesa antiaérea. Então foi utilizada, tá? Na região de Kiev. Muitos drones então atingiram regiões próximas aqui de Kiev. Então tivemos uma quantidade bem forte, né? Até regiões com de energia elétrica. E detalhe, dessa vez até drone avançando em uma área bem próxima, que é bem raro acontecer, né, ataques. Deixa eu só voltar para cá. Acontecer ataques aqui próximo a Lviv, né? Então teve até esses ataques chegando até essa região. Por outro lado, deixa eu só mostrar aqui uma imagem. Essa imagem aqui, ó, cadê? Isso é na Rússia, isso é na região de Kaluga, que eu vou deixar já no ponto aqui também no mapa. Fica a alguns quilômetros, né? Fica bem próximo a Moscou, bem próximo mesmo a Moscou. E então os ucranianos fizeram assim, vou mostrar o vídeo aqui, tá? Da explosão. Cuidado aí com o áudio. Еще один идет. На. Там вообще пиздец. Еще один идет. Pronto, então essas foram as explosões que ocorreram na região de Kaluga,
tá? Essa região. Vou mostrar aqui no mapa. Ó, vamos lá, só para contextualizar onde é que nós estamos. Só voltar mais um pouquinho, dei zoom demais. Então tá aqui a questão da Ucrânia, essa região aqui. E lá em cima, então, aqui esse pontinho azul aqui, Kaluga. Drones atacaram o depósito de petróleo em Kaluga, causando incêndio. Por isso que causou esse incêndio, tão forte, tão aparente. E se você observar bem, ó, bem próximo, aqui tá Moscou. Próximo quanto, Pablo? Aproximadamente 300, 200, porque depende, para o centro mesmo de Moscou, dá por volta de 300 quilômetros, 250 quilômetros, né? Então, talvez até um pouquinho menos. E essa área aqui estão relativamente próxima, né? Ocorreram explosões aqui, então na Ucrânia está ocorrendo muito isso. Tem toda uma discussão. Se você observar bem, secretário de Relações Exteriores do Reino Unido está chamando para briga. Inclusive tem uma curiosidade, né? O secretário de Relações Exteriores é um camarada, acho que ele deve ter algum fator político no meio, porque ele tem chamado Putin para briga e tem chamado também a nível internacional, tem toda uma discussão também se envolvendo entre Israel e Irã, entre Israel e Palestina no caso. Então, não sei o que é que, de fato, se ele quer ser muito incisivo, se ele quer ser o ator principal nesse período em que Trump ainda não assumiu, ele quer tomar as rédeas, né, já que quando Macron da França é quem termina, né, tomando a frente e tudo. Mas, enfim, não sei se esse é o motivo, mas o fato é que teve isso. Deixa eu ver outras notícias importantes aqui. Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia informaram que atacaram regiões importantes como Bryansk, né, Kaluga e Kursk na Rússia, incluindo o depósito de petróleo na região de Kaluga, né? Foi o que eu já trouxe aqui. Outra informação importante é que em Kursk, por exemplo, que é essa região aqui, ó, foi utilizado o ataque MS, né? Ataque MS, como chamam, que é o míssil especial de local alcance. Tomando um cafezinho aqui. Outra notícia. Aí teve os 71 drones que foram abatidos. E depois todo em Odessa, né, nessa região aqui de Odessa, teve também ataques, né, 2 explosões mais fortes e que o sistema antiaéreo conseguiu defender, enfim, reconhecer uma série de drones. Então, basicamente, sim, nas últimas horas é isso que tem ocorrido. Tem toda essa questão de Zelensky de novo, né? Vamos lá, só para tentar entender. Eu não estou tentando ser o certo aqui, coisa do tipo. Mas observem bem que eu não estou falando sobre toda a questão da invasão da Ucrânia e Rússia. Tem toda uma discussão, tem um outro lado. Mas eu estou falando do agora, tá? A Rússia estava focando até então nos frontes aqui. E com a utilização dos ataques MS, né? A Ucrânia lançou o ataque MS e depois, quando a Rússia revidou utilizando o seu míssil, né, o seu que era ICBM, depois descobriu-se que não era ICBM, mas é de longo alcance, né, de médio alcance. Aí a Ucrânia disse: estão escalando. Ô chefe, você começou a lançar os ataques MS que até então não tinha feito em território russo. Aí é os russos que estão escalando? Lógico que, volto a dizer, se é válido ou não, se tudo isso que está acontecendo é culpa da Rússia, culpa da Ucrânia, não sei o que, tem a questão partidária. Não estou entrando nesse mérito, mas dessa questão, acredite ou não, Putin é inocente quanto a essa questão da escalada. A escalada está vindo totalmente do Ocidente, né? Foram o Ocidente dizendo: olha, vai vir mais, vai vir mais. Olha, no secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, né, o próprio Macron. Então ficam os poloneses, né? Os poloneses eu até relevo que estão, de certa forma, preocupados. E por último, não menos importante, saiu quase agora, tá? Aqui, o pior que eu vou pedir desculpa só no seguinte.
Eu não sei em qual dos países aqui, bálticos, ocorreu o acidente. Vai demorar um pouquinho para poder pesquisar, mas o fato é que em um desses países aqui, bálticos, teve um acidente de avião. Um avião não é de grande porte. E que as autoridades disseram que não descartavam ser terrorismo. Tá? Então veio uma informação importante e relevante ocorrendo agora. Ocorreu agora pela madrugada, digamos, aqui no Brasil. Essa história durante o dia, né? No caso lá, que tem lá são algumas horas a mais. 4, 5 horas a mais, dependendo da região, né? 6 horas a mais, dependendo. E o fato é que ocorreu isso lá. Um acidente de avião. O avião conseguiu pousar, mas com dificuldade. E as autoridades disseram que não descartavam, não sei se é para fazer um alarde maior, mas disseram que não descartavam ser um terrorismo, tá? Então só informando. Então essa é a situação de momento no fronte da Ucrânia, tá? Como você pode ver, muitos drones e ataques importantes, bem específicos de alvos. E aí interessante, né? A mídia tem falado todo sobre os ataques, com os ataques MS e outros, e os drones da região e tudo mais. Só que olha a quantidade de ataques com drones que ocorreram também por parte dos russos, principalmente em cidades importantes como Odessa, Kherson, Zaporizhia, a própria Kiev em si, seus arredores. Então eles resolveram atacar esses, fora os outros frontes, né, as outras cidades que de certa forma já em Kharkiv e outros locais aqui já são meio que em cima do fronte. Mas é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, grande abraço.